Olha, pessoal, de acordo com estudos, cerca de 90% das famílias brasileiras não tem controle no orçamento financeiro. Além disso, a cada R$ 10 que ganham, 3 vão direto para o pagamento de dívidas de consumo. O resultado disso é que, principalmente nesta época, muitos lares estão endividados por conta das compras de Natal, de material escolar, impostos cobrados no começo do ano. Bom, para nos ajudar a esclarecer a melhor forma de planejar o seu orçamento, eu recebo hoje aqui, ao vivo, no nosso estúdio, o economista Ralph Emke. Seja bem-vindo novamente. Tudo sempre bem? início de ano a gente convida, né? O começo do ano sempre é importantíssimo, né? Nisso. Tanta gente que passa no final do ano com pouco dinheiro, enfim, falando que vem eu vou mudar tudo. Então vamos lá, vamos ajudar esse povo aí que está nos assistindo. Inclusive assim, se você aí de casa tiver dúvidas sobre o seu orçamento, como planejar o seu orçamento doméstico, o seu orçamento familiar, ou se você tem até um exemplo de que você fez e que deu certo, pode ligar para cá, compartilhe junto conosco nessa entrevista. O telefone é o 3381-3200. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem no orçamento doméstico? Assim como você falou, as famílias brasileiras, né, numa pesquisa recente que foi feita em São Paulo e Rio de Janeiro, mostra que 72% das famílias estão pretendendo poupar a longo prazo. E essa realidade era um pouco diferente em 2008, onde só 29% dessas famílias declaravam essa intenção. Olha só. Então, com o processo de bancarização, oferta de crédito maior, então a gente teve a ascensão de várias classes de renda, né, que tiveram a experiência do crédito fácil, justamente o que está acontecendo agora, e também a experiência de se perder nesse sentido. Então, muitas famílias que têm agora planos e muitas ofertas de consumo, né, que estão em várias áreas, na área de saúde, a necessidade de educação, gastos com telecomunicações, resolveram fazer o planejamento através de um orçamento. Então, para isso, o próprio governo indica, né, através de um programa de educação financeira, as orientações nesse sentido. As próprias instituições financeiras, bancos, cooperativas, têm hoje programas e orientações para os seus clientes, né, e consumidores para nesse sentido. Interessante. E outro fator interessante a gente colocar aqui é que até as próprias escolas estão colocando no seu currículo a disciplina de educação financeira, ou seja, às vezes os filhos ajudam os pais. Existe um grande projeto piloto também que está sendo desenvolvido em cerca de 50 escolas em várias capitais e cidades aí pelo Brasil, de implantar um currículo regular em todas as escolas do ensino médio para que a educação financeira faça parte do currículo dessa escola. Isso já vai ser um grande avanço que nós vamos ter na geração futura. Sem dúvida. Então, se a geração passada não soube fazer o planejamento, nós vamos ter talvez uma geração nova que vai poder planejar melhor essas finanças. Bom, mas eu citei agora os erros. Quais são os maiores que as pessoas cometem, que acabam chegando no final do mês, meu Deus, meu dinheiro não sobrou, só fiquei com dívidas? Então a causa por que as pessoas gastam demais tem diversas origens, né? Primeiro é essa falta de controle e planejamento. E principalmente quando você ganha e tem oferta de crédito, né? Então a maioria quando você gasta e essa despesa é feita à vista, né? A pessoa já sente na hora, no caixa, que o dinheiro está acabando. Mas quando você oferta crédito, então essas despesas são postergadas. E aí começa a vir a conta, os gastos e as pessoas se perdem. Então o principal erro é a falta de você colocar numa planilha ou num controle, né, a despesa que vai ser realizada no regime chamado de caixa, em termos contábeis, né? Então, portanto, esse é o principal erro, né, que as pessoas têm que se acostumar. As pessoas que têm muitos cartões de crédito. O principal erro para cobrir a despesa de um cartão, fazer outra dívida com um custo maior, né? Então, você trocar uma dívida fazendo outra só é justificável quando você tem uma dívida com um custo mais barato, né? Você converte esse novo crédito com um crédito mais barato que o anterior. Por exemplo, você está no cheque especial e você vai fazer um crédito ao consumidor a um custo mais baixo, um consignado. Então, nesse caso, a gente aconselha a fazer isso. Mas agora, ficar com 3, 4 cartões, um financiando ao outro, é uma bola de neve que tem um final infeliz. O ideal é ter um só e deu. Um só. E muitas pessoas... Com limite, né? Tem até um remédio radical de quebrar todos os cartões e não usar mais cartão de crédito por um tempo. Né? Porque as pessoas vão se acostumando, vai obtendo e fazendo adesão por várias administradoras de cartões, aí fica com aquela coleção de cartões e não soube administrar.
Então, pessoas que têm uma compulsão por consumir. Então, uma pesquisa recente mostrou até que o fator emocional, a própria tristeza que a pessoa está passando num determinado momento, é um motivo para você se perder nas finanças. Por exemplo, um divórcio, uma separação, né? Ou, muitas instituições financeiras, quando sabe que o cliente acabou de se divorciar, corta o limite do cartão de crédito. Porque a pessoa vai lá e gasta tudo. Sim, começa a haver um descontrole. Aí as pessoas, às vezes, têm uma ansiedade por uma compulsão e por uma necessidade emocional. Mas então é necessário fazer até terapia, não é só controle, tem que fazer terapia também. Aí é cabeça, né? A pessoa também tem que se autoajudar. Bom, você tem pra gente alguns truquezinhos, algumas dicas infalíveis para quem quer tá nos assistindo nesse exato momento e quer realmente mudar um pouquinho essa concepção de gastos, economizar um pouquinho mais. Quais seriam essas dicas? O primeiro é você criar o hábito do controle das despesas. Isso tem que ser feito diariamente. Então, tem umas planilhas, assim, disponíveis até pela própria internet, que a gente vai colocar aqui alguns exemplos, né? E já tem a vantagem de você usar a tecnologia mais simples, que são as planilhas, mas quem não tem muito afinidade com as fórmulas, ela já traz uma estrutura básica para você começar. Perfeito. Vamos lá, colocando a primeira planilha, Ralf, pode até ficar ali do ladinho para explicar legal para o pessoal de casa. É interessante isso. Então, tem uma planilha com preenchimento parcial, né? Então, nós temos aqui, primeiramente, a divisão da renda, né? Em diversas categorias e do lado das despesas nas diversas categorias. Então, é fácil. Às vezes, você tem uma certa despesa que não é o seu caso. Por exemplo, você não paga aluguel, mas tem prestação de casa. Então, é fácil você substituir, mantendo a estrutura das formas. E aí você vai lançando. Então, esse aqui já é um consolidado mensal, mas eu aconselho a fazer isso diariamente. Então, quando você tem o hábito diário de anotar a despesa, porque são às vezes despesas pagas em dinheiro, um estacionamento, o almoço lá que você pagou, mas bota na caderneta, às vezes hoje, quem tem acesso à tecnologia, um smartphone, é fácil você fazer rapidamente a anotação, para você não esquecer essas despesas. Mesmo e depois colocar no final do dia na planilha. Exatamente, coloca no final do dia e vai acumulando. Então, tem umas planilhas que tem esse controle diário, outras têm um controle semanal. Essa planilha aí a gente encontra em qual site? Essa aí, por exemplo, tem o IDECO, né, que é o Instituto de Defesa ao Consumidor, a BMF Bovespa também tem uma planilha gratuita, né? Depois a gente vai falar também de um site lá que você pode fazer esse controle usando mais tecnologia também. Aí seguir certinho a planilha. Isso, segue a planilha. Então, é necessário você também colocar os investimentos, né? Porque algumas planilhas só falam de despesa, né? A renda que você ganha, mas ainda você tem os rendimentos que você pode ter numa poupança, em investimentos. Então, algumas planilhas não têm esse item. Então, é importante também colocar todas as fontes de renda que você também tem para usufruir e gastar em relação a todas essas despesas. Tá, na sequência vamos passar o próximo. Então, você tem as dependentes, né? Porque você não são teus gastos pessoais, mas essa é uma planilha de controle de orçamento familiar. Então, tem os dependentes, as crianças, etc. Então, que podem ser incluídos também nesse item. Okay. Pode seguir. Pode seguir na próxima, então? Aí é difícil o pessoal conseguir. Esse aqui é um site chamado Minhas Economias. Pode dar uma paradinha aí. Esse site é um site gratuito, onde você pode se cadastrar e você montar o seu próprio orçamento. Minhas Economias. Minhaseconomias.com.br. Tudo junto. Então você se cadastra lá e aí você vai fazendo dentro do item orçamento, né, a classificação e os itens da despesa que você vai criar. Então aí você vai lançando e você vai colocar, digamos, pode seguindo, né? Cada categoria, né? Tipo telefone, né? Então, a educação e assim por diante. E aí você vai poder fazer uma projeção também orçamentária, porque orçamento é você projetar uma despesa futura e verificar o que compara. Então aqui tem um gráfico onde mostra, por exemplo, a pessoa aqui cadastrou a mesma despesa com o supermercado. E aqui está o realizado no outra barra, né? Então, por exemplo, tem um item aqui, aí nós vemos aqui que um item da despesa superou aquilo que foi orçado, né? Então é importante, na primeira vez, quando você não ainda tem o controle sobre quanto você gasta em cada item, que você faça um orçamento realista. E um orçamento realista significa também que a família tem determinados hábitos. Não adianta fazer um orçamento que você diz que vai gastar, por exemplo, com educação X, né? E você sabe que não vai chegar nisso, ou com supermercado. Então é necessário fazer a revisão. Então aqui tem um gráfico e aqui tem o realizado, uma linha aqui que compara quando determinada categoria da despesa está além ou aquém daquilo que foi orçado. É necessário também verificar que às vezes a planilha tem um automatismo de você colocar a mesma despesa até o final do mês, mas nós temos inflação.
Quem diz que alguém vai em janeiro gastar R$200 com o supermercado, em dezembro o mesmo valor, já que dezembro normalmente é um mês de maiores gastos. Festas. Mas aí você vai ajustando, tá? Então é necessário que você faça esse ajuste conforme os hábitos e comece a analisar as suas despesas e fazer uma crítica sobre elas. Então o site, por exemplo, tem aqui uma série de atualizações e tem gráficos que mostram a comparação com o que você está planejando e com o que você realizou e qual o tamanho dessa despesa em relação à despesa total. Tudo vai nessa tabela? Bom, nessa tabela, por exemplo, essa aqui é o site, né? É um aplicativo que tem até, para quem tem acesso à tecnologia, iPhone, etc., tem um aplicativo direto no seu celular. Então fica muito fácil, onde você está, você fazer esse lançamento, esse registro. Mas quem não tem acesso a essa tecnologia, você pode ou diretamente no site, que é bem interativo, você não precisa conhecer fórmula, nada, né? É bem intuitivo, tem todo um menu que explica e videozinhos aí que mostram como você usar. E quem não tem acesso à internet, você pode usar a planilha em Excel, né? Que é uma planilha de fácil utilização, né? Talvez as fórmulas, talvez as pessoas não sabem, mas é fácil você manipular elas, né? Bom, a pergunta que a gente recebeu por telefone, que o pessoal está me passando aqui, é o seguinte: quanto de reserva as pessoas têm que ter a cada mês? Isso é proporcional ao salário, né? Isso é proporcional ao salário. Por exemplo, no site, na planilha de IDECO, você tem a meta em poupança. Então, algumas planilhas não apresentam esse objetivo em poupar, né? Então, no site de IDECO, por exemplo, nós temos essa planilha que tem essa meta. Então, a dica principal é quando normalmente as pessoas fazem o seguinte, né? Vão gastando e quando sobra, ele chega à conclusão que você poupou abaixo da sua meta. Mas o interessante é fazer o quê? Fazer o orçamento, fazer com que você pague e reserve essa sua meta como se fosse pagar uma despesa, né? Já reserve e administre o resto dos gastos. Assim você vai chegar nesse teu objetivo de poupança mais rápido. Por exemplo, isso tudo depende da renda. Lógico que tem pessoas que têm uma renda mais baixa, vão poder inicialmente ter uma capacidade de poupar baixa, 10%, 20%, e outras podem, ao longo, né, da escala, vamos dizer assim, de uma renda mais alta, ter esse percentual atingido de forma mais fácil. As pessoas que têm dívidas, que estão quitando dívidas ou pretendem quitar, conseguem poupar também? Olha, é possível, logicamente, você entrar num planejamento financeiro para você deixar as dívidas. Só que tem certas dívidas que são contraídas que normalmente você não tem escapatória. Por exemplo, você vai financiar uma casa. Bom, é uma dívida de longo prazo, né? E é necessário, porque você vai sair do aluguel e vai ter uma casa agora, mesmo que tendo uma prestação. Então, essa dívida é uma dívida que já está assumida em função do custo-benefício que ela tem, né? Mas então nós vamos fazer uma crítica em relação àquelas dívidas que são contraídas por falta de necessidade, porque às vezes aquela compulsão em consumir não é necessariamente uma necessidade da pessoa, mas sim uma compulsão pura e simples. E aí, será que eu precisava comprar isso mesmo, de forma de uma prestação? Será que podia ser amanhã, podia ser no outro mês, no final do ano? Então, você faz uma crítica em relação àquelas dívidas que não precisavam ser contraídas. São diferentes daquelas, como é o exemplo da casa própria, que é uma relação pensada de custo-benefício que a família planejou. Bom, gente, essas dicas e muito mais você encontra, então, nesses sites que a gente citou aqui no programa. Mais uma vez, vamos relembrar, então, para o pessoal de casa? Nós temos os sites, por exemplo, do IDECO, da BMF Bovespa, né, que tem planilhas nisso, mas existem várias outras, e o site do aplicativo é www.minhaseconomias.com.br. É gratuito e aí você pode começar sem muitas dificuldades a fazer essa experiência. E vamos começar 2013 com o pé direito. Isso mesmo. Tá certo, querido. Muito obrigada mais uma vez, sempre, pela participação aqui no nosso programa.